Estamos ao vivo! Uhul! Boa tarde, Instagram! Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, 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 oi! Estamos ao vivo! Uhul! Animadíssima, gente! Animadíssima! Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, sua linda. Vocês sabem que a prof aqui, né, tá com um monte de coisas maravilhosas, né, pra você. Essa semana vai ser uma semana incrível. Juliette tá chegando. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Juliette. Ó, já tô falando aqui pra vocês, né, que essa semana vai ser uma semana maravilhosa. E não vai ser só essa, não. A próxima semana também vai ser uma semana maravilhosa. Vai ser uma semana incrível. Pessoal que tá chegando aí, gratidão. Ju, que já chegou. E, por favor, sobe o coraçãozinho aí e manda o convite pro povo para eles virem pra live. Chama aí o pessoal, pega o aviãozinho e chama o pessoal para vir aqui pra live. Hoje nós estamos estreando, né, um novo horário, né, que é 14h14. Eli, seja bem-vinda. Então nós estamos começando 14h14. Eu gostei disso, gente. Antes nós estávamos num horário, né, na segunda-feira às 12, mas agora a gente mudou. Nós mudamos aqui, então será 14h14. E a boa notícia, né, a novidade, a boa notícia é que amanhã, né, de hoje, segunda até sábado, nós vamos ter live, uhul, nós vamos ter lives de aquecimento. Boa tarde, Georgia, seja bem-vinda. E aí, nós vamos ter lives de aquecimento, tá, gente? Por quê? Por que nós vamos ter live de aquecimento? Porque semana que vem, do dia 16 até o dia 19 de maio, nós vamos ter a semana da alfabetização de surdos. Você que tá chegando aqui e talvez você me acompanha, né, no Super Libras, com a questão da Libras, você quer aprender Libras, você pode acompanhar, pode continuar assistindo aqui, tá? Livre mesmo. Por quê? Porque você também vai aprender e vai entender como que é esse universo, né, de alfabetização, de ensino de surdos. Eu sei que você quer aprender Libras, né? Nada melhor do que você entender aí os surdos, entender como que é essa questão da comunicação. Eneilde, seja bem-vinda. Ai, gratidão. Gratidão por ter você aqui. O papo de hoje, né? Hoje, na nossa live, o tema é: por que será que o aluno surdo, ele não quer fazer as atividades? Você, professora, você que é mãe de surdo, né? Ou você é tia de surdo, ou você que é prima de surdo. Você percebe, né, em especial agora na pandemia, que o aluno, ele tá tendo muitas atividades para casa, né? Você percebe que ele não consegue fazer, e ele não quer fazer, e ele deixa de lado, e ele despreza as atividades. Por que será que isso acontece, né? Por que isso está acontecendo? Eu vou responder isso para vocês aqui hoje nessa live. Não saia dessa live sem essa resposta, certo? Você que vai assistir o replay, que eu espero, tenho fé em Deus, que vai ficar salvo, também não termine de assistir sem ter essa resposta, né? Por que que o aluno surdo não quer fazer aí suas atividades? Talvez você é professora de surdo, talvez você é intérprete, mãe, né? Tia, prima e por aí adiante. Ju Sorriso, bem-vinda. Delmo, que legal, seja bem-vindo também. Joseilson, seja bem-vindo à nossa live. Então vamos lá. Pessoal que tá chegando agora, pega aí o aviãozinho, manda para 5 contatos seus e chama eles para vir para a live, que essa live vai ser muito legal, muito incrível, tá? E muito exclusiva também, esse tema, né? A gente nunca falei sobre esse tema aqui. Então vamos lá, só avisando a vocês, e sobe os coraçõezinhos também, gente, sobe os coraçõezinhos, clica no coraçãozinho, porque assim o Instagram, que é um robozinho, ele entende que tá acontecendo a live e ele chama também automaticamente as pessoas. Você que tá chegando agora, explicando novamente, hoje nós estamos começando, né, uma série de lives. Nós vamos ter live de segunda até sábado, que são lives de aquecimento, de treinamento para a semana da alfabetização de surdos, que vai acontecer quando? Anota essa data aí na sua agenda, ó. Pega a sua agenda aí, pega a sua agenda, anota a data, tá? Que vai ser entre o dia 16, começa no domingo, até o dia 19 da semana que vem. E eu vou revelar, eu vou mostrar para vocês o meu método, o método passo a passo,
como eu alfabetizo aí, como eu alfabetizo qualquer surdo. Pode ser criança, pode ser adolescente, jovem, adulto, idoso. Eu vou revelar para vocês sem miséria. Vou mostrar tudo porque eu quero, né, a minha mensagem. Eu quero divulgar minha mensagem no mundo, que é ensinar aí, mostrar que os surdos, eles são capazes sim. Eles podem aprender, né, o português e também a Libras, porque tem muitos surdos que não sabem a Libras. Seguinte, Ju botou carinha aí de coraçãozinho, uhul. Então vamos lá, gratidão. E aí, quem quiser participar, gente, já falo, quem quiser participar, entra pro grupo VIP, o link, né, o link tá na minha bio, tá lá em cima, perto da minha fotinha, vai ter um texto, um pequeno texto, e depois vai ter o link para você entrar pro grupo, né, grupo particular exclusivo do WhatsApp, pra semana da alfabetização de surdos, que você vai ter 3 aulas gratuitas, e eu vou mostrar pra você como é o meu método passo a passo. Seguinte, continuando aqui, né, a prof tá cheia de papo, né, continuando aqui, né, eu quero contar pra vocês quando eu, Cassiane, esse aqui é o meu sinal, Cassiane, comecei na sala de aula, né? Comecei na sala de aula nessa área também de educação de surdos. Foi lá no ano de 2009, tá, gente? Mas eu não sou velha não, tá? Não sou velha não. Foi em 2009 que eu comecei na questão do ensino, né? Da educação de surdos. E aí, quando eu cheguei lá, o que que acontece, né? Eu, a prof aqui, eu era uma intérprete, né? Maria Eduarda, que bom ter você aqui. Marcilene, Marci, saudade. Alexan, sejam bem-vindos. Então, gente, em 2009, antes disso, eu tinha feito um curso de interpretação. E eu tenho uma irmã surda, né? Esse aqui é o sinal da minha irmã, que ela se chama Rosilene. Então, a Rosilene, minha irmã surda, a gente crescemos juntas, né? No meu mundo, né, na cabeça aqui da Cassiane, era normal, né? As famílias tinham uma pessoa ouvinte, tinha pessoa surda, era tudo normal. Só que não, né? Quando eu comecei a perceber, eu só conhecia uma pessoa surda, que era minha irmã, a Rosilene. Comecei a pensar, meu Deus, que coisa mais estranha, que esquisito, que estranho. Ok. E aí, nas nossas vivências, né, em casa, na roça, né, que nós éramos do interiorzão, em sala de aula, que era uma escola de ouvinte, eu achava muito estranho, porque a minha irmã, ela copiava assim, bonitinho, top, mas quando ela tinha que fazer uma atividade só ela não conseguia responder. Eu achava estranho. E a minha irmã, ela só tirava notão, gente, ó, notão. Às vezes eu, Cassiane, professora, né, aqui hoje, eu tirava uma nota ruim, eu ficava pensando como? Eu vou ter que colar junto com a minha irmã, porque eu sei que ela vai tirar notão. Minha irmã é inteligentíssima, aprende tudo, sabe tudo. Só que não, né, gente? Quando eu fazia, eu que tinha que fazer. E como eu era criança, eu não percebia, né? Eu sou mais nova que ela. Ela tem 2 anos a mais que eu. E eu não percebia que a minha irmã não sabia o português. E eu nem sabia que existia Libras, gente. Não sabia que existia Libras. Lizzy, seja bem-vinda. Pessoal que tá chegando, pega o aviãozinho aí, chama o pessoal, chama mais 5 pessoas do seu contato pra vir pra live. Sobe o coraçãozinho pro Instagram saber que tá acontecendo a live. Contando pra vocês aqui sobre a minha irmã, né? Como que eu entrei nesse meio aí de educação de surdos. Então, eu e a minha irmã, a gente cresceu juntas e eu não tinha essa percepção que a minha irmã não sabia português e também não sabia Libras. Porque eu me comunicava com ela, gente. Eu fazia mímica, eu fazia gesto, eu dançava, eu desenhava, eu pulava. Tudo que ela queria saber, eu explicava pra ela. E era uma tortura, era difícil, porque a minha irmã sempre ficava assim, ó. Onde a gente tava, se tinha pessoas, né, conversando, interagindo, ela ficava, tá falando o quê? Falando o quê? E quando a gente teve nossa televisão, gente, eu não conseguia sossego, né? A minha irmã ficava futucando, tá falando o quê? O que aconteceu? Que? Era mais ou menos assim. Você que tá assistindo essa live, tem algum conhecido surdo aí? Tem parente, tem na família surdo? Ou você é professora de surdo? Me contem, sobe o coraçãozinho, me contem aí. Pra eu saber também, porque aí você vai entender. Tenho certeza que você tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando aqui. Porque é desse jeito, gente. Quando você tá perto ali de um surdo, ele vai ficar futucando pra saber. E eu não sabia Libras. Enfim, fizemos um curso de Libras, eu era intérprete, né? E aí, quando você faz um curso de Libras, você fica meio assim, apaixonada, né? Deslumbrada com a Libras. E eu gostava muito, né? Muito mesmo de Libras. Enfim, na cidade onde eu morava, né? A escola não tinha intérprete, não tinha professor de Libras, não tinha nada.
E eles precisavam de uma pessoa para interpretar. Então eu era a única pessoa na cidade, praticamente, que sabia Libras. E eles me encontraram, me descobriram, me chamaram para trabalhar na escola. Aí foi a prof. Cassiane trabalhar na escola sem entender nada, sem saber nada da sistêmica. E eu percebi, né, que a minha aluna, ela não sabia português. Quando eu percebi, gente, o meu mundo caiu. Eu entrei em desespero, eu fiquei doida. Porque eu pensava assim, gente, ó, uma aluna na 7ª série, né, uma aluna com a idade de 23 anos, né, 22 eu acho que ela tinha, linda, jovem, maravilhosa. Ó, a Neilde colocou que tem 2 primos surdos, que legal. A Ju colocou que fica apaixonada mesmo por Libras. Ah, apaixonada, né, que legal, né, a Neilde tem 2 primos surdos, legal. E aí, gente, o meu mundo caiu, eu entrei em desespero. Pensei assim, meu Deus, como? Como ela tem 22 anos, ela não sabe ler o português? Enfim. Mas aí também, gente, eu não sabia, eu não tinha aquela compreensão que Libras é a primeira língua do surdo, né? A L1 que a gente fala, que é a língua primeira do surdo. Eu não tinha também essa percepção, não conhecia esse universo. Diante do desespero, da loucura, o que eu fiz? O que eu conto pra vocês? Tô resumindo. Eu fiquei fazendo de conta, gente, fiquei fingindo. Porque eu não sabia o que fazer, eu pensava assim, quer saber? Eu vou dar resposta pra essa menina. Aí, ia lá, né? Tinha atividade, aí eu dava resposta, pegava o livro, circulava a resposta e falava pra ela, ó, isso daqui é a resposta do 1, aí circulava resposta do 2, resposta do 3 e por aí adiante. Alguém aqui já fez isso, gente? Me conta. Isso já aconteceu, né? Mas eu não sabia o que fazer. Foi onde eu me aprofundei, né, gente? Fiz realmente, eu mergulhei, né? Busquei o conhecimento aí, né? Estudei muito, comprei livros, né? Pós-graduação, contato com pessoas e eu entendi como que é a realidade da educação de surdos. Ficou curioso? Ficou curiosa aí? Então, na super aula da Semana de Alfabetização de Surdos, eu vou contar pra vocês essa história, a história da educação de surdos. Então, se inscreva, né? O link tá na minha bio, entra pro grupo VIP, fica esperando lá, aguardando, né? Semana que vem a gente vai movimentar ele, que eu vou contar pra vocês por que disso. Mas continuando, o que depois de eu passar por essa fase de fingimento, tomar vergonha na cara, né, e pensar assim, meu Deus, eu tô ganhando meu salário aqui, não tô fazendo nada, só tô dando resposta pra aluna. E aí eu mudei, né, estudei, pesquisei, fui no CAS, pesquisei o INES, né, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e aí me aprofundei e aprendi muita coisa sobre educação de surdos. Mas o que eu fazia? Gente, não tem um método específico, né? Se você for pesquisar aí, você vai encontrar muitos métodos de ouvinte, né? Eu até postei ontem o livro da Magda Soares, que eu gosto muito, muito, muito. Ela é maravilhosa, tem um método incrível, mas é um método para ouvinte. E é claro que a gente, né, a gente se inspira, a gente estuda também os métodos de ouvinte. Então, enfim, continuando, né? Eu fui, gente, começava a imprimir, eu imprimia da internet atividades de ouvinte. E aqueles livros, né, livros de alfabetização de ouvinte, eu tirava xerox também e eu tinha as minhas pastinhas. Eu vou mostrar pra vocês as minhas pastas, tá? As minhas pastas eu vou mostrar pra vocês lá nas aulas também, de alfabetização. E aí, o que eu fazia? O que tinha nessas atividades? Ó, tinha parlendas, tinha cruzadinhas, tinha histórias em quadrinhos, né? Tinha trava-língua. Ah, tinha frases, né? Frases de sílabas. Tipo assim, Lala gosta de bala, tudo com lalei, lolu. Tinha isso. Tudo coisa assim de ouvinte, né? Além disso, tinha frases e coisas assim de criança, né? Florzinha, bolinha, good, coraçãozinho, né? Tudo aquele cenário good. E aí, também tinha o alfabeto, né, do português, né, o alfabeto, tudo, um monte de atividades com alfabeto. Enfim, não tinha libras, não colocava as mãozinhas nas atividades. Né? Tinha pouco recurso visual, às vezes a atividade nem tinha, às vezes tinha um texto, né, ou um poema, uma poesia, alguma coisa assim. E não era nada para surdo. Detalhe. Então, o que acontecia? Né? E não tinha uma sequência, tá, gente? Não tinha sequência nenhuma. Eu dava uma atividade hoje, amanhã eu dava outra, enfim. Sem sequência nenhuma. Resultado. Qual o resultado que eu tive? Qual foi meu resultado? Olha o que aconteceu, né? A minha aluna não gostava dessas atividades, né? E eu era intérprete, tá, gente? Eu era intérprete. Deixa eu explicar isso pra vocês, que na época eu era intérprete.
E se tá fazendo sentido, se vocês estão gostando de aprender isso, gente, sobe o coraçãozinho pra eu saber, tá? Quem tá aqui na live, você que tá vendo o replay, deixa seu comentário e sobe o coraçãozinho aí pra eu saber se tá fazendo sentido, se você tá entendendo. Sobe o coraçãozinho. E aí, gente, o que aconteceu? A aluna não gostava. Às vezes ela fazia, legal, vou fazer. Às vezes ela não queria e eu era intérprete, né? Na época, a escola não tinha um professor de AEE, que a gente fala, né? Para o ensino de português e não tinha também o professor de AEE para o ensino de Libras, não tinha. E era só eu, intérprete, né? Severina, fazendo tudo. E como teve um ano que eu fiquei fazendo de conta, fiquei lá fingindo, né? Fingi que dava resposta, mas depois eu resolvi, né, que eu queria realmente fazer uma diferença, fazer uma mudança aí na vida dos surdos, eu queria ajudar, eu queria contribuir, sabe? Eu queria me sentir que eu era uma professora de verdade, que eu tava fazendo ali, né, que eu tava ajudando, contribuindo. E aí, eu tinha as minhas atividades, minhas pastas com um monte de atividade de ouvinte. Então, quando eu dava essas atividades para minha aluna, ela não gostava, né? Às vezes ela fazia, às vezes ela deixava de lado, e eu dava essas atividades para ela dentro de sala. Era aula de português, aí eu conversava com a professora de português, né? Você tem que comunicar a escola e falar, olha, escola, é o seguinte, diretora, pedagoga, coordenador, professores, toda a equipe. É o seguinte, a minha aluna, né, minha aluna surda, ela não sabe português, nível nada, né? Já aconteceu de eu trabalhar com alunos, gente, que não sabia nem o nome dele, ele não sabia, ele escrevia o nome dele, mas ele não sabia que aquele nome significava o nome dele, o nome pessoal. E tá tudo bem, né? E aí eu conversei com a equipe escolar e a gente montou, então, um plano pra gente começar, então, o ensino do português. Então, nas aulas de português, a gente ensinava português. A aula de matemática, ela ensinava matemática. Tudo adaptado, né? Diferenciado, não era igual dos ouvintes. E ela não gostava, gente, simplesmente não gostava. O que acontecia? A gente brigava em sala de aula. Porque eu chegava com a atividade e falava assim, isso, atividade. Aí ela, não quero fazer. Aí, gente, quantas vezes ela balançava o ombro e falava assim, tô nem aí. Aí eu falava, mas essa atividade vale nota. Tô nem aí, gente, ela fazia. Aí eu falava, você precisa fazer essa atividade pra você aprender português. Não quero. Isso acontece muito. Isso já aconteceu com você trabalhando com aluno surdo? Gente, isso é muito comum, tá? Eu já trabalhei com muitos alunos surdos e isso é muito comum. Acontece do aluno não querer mesmo, não querer. Às vezes, gente, sabe o que me deixava com muito nervoso? Me deixava com raiva? É que ela não olhava pra mim. Ela simplesmente falava assim, não quero fazer atividade. Jogava a atividade pro lado e virava, né? Aí eu ficava, ei, faz atividade, por favor, faz atividade. Gente, às vezes eu prometia, eu te dou um bombom se você fizer atividade. Ei, Anderson, seja bem-vindo. Marília também, seja bem-vinda à live. Estamos falando aqui do comportamento, né? O comportamento dos surdos quando você dá uma atividade que não conecta, né? E, enfim, o tema da nossa live é por que será que esse aluno não tá querendo fazer essa atividade? E eu já tô contando pra vocês que eu já vivi isso, né? Vivi muito isso. Eu dava atividade, ela não queria, né? Porque as minhas atividades eram atividades de ouvinte, né? Como eu falei, não tinham sequência, era parlendas, eram frases com florzinha, good. A aluna ou o aluno era adulto, não gostava dessa coisa infantilizada. Enfim, e eu ficava morrendo de raiva, gente, por quê? Porque dá trabalho, você se esforça para preparar a atividade, pegar uma atividade da internet, tirar cópia de um livro, né, preparar ali, organizar, e a aluna não queria de jeito nenhum, e ela balançava os ombros, às vezes, gente, a gente brigava, ela ficava uma hora assim, sem olhar para mim, virado assim, e eu ficava futucando, por favor, eu te dou um bombom se você fizer, eu te dou uma bala se você fizer, faz, por favor, você precisa aprender português. Tá nem aí. E já aconteceu também de eu trabalhar com alunos, gente, isso é muito comum, a maioria dos alunos que eu começava a trabalhar que não eram alfabetizados em português e em Libras, eles faziam isso. E alguns, né, igual essa minha aluna, ela sabia Libras, ela não sabia português, né? E tem alunos que não sabem Libras. Já aconteceu de eu chegar numa sala, eu toda empolgada, né, gente? Vocês sabem, né? A prof aqui, Cassiane, toda animada, toda empolgada, já chego, oi, tudo bem e tal. E o aluno nem olhou pra minha cara, porque ele se sentia um ouvinte, ele se sentia que é ouvinte. Mas isso é tema de outra live, né? Em outra live a gente fala sobre isso.
Então, gente, eu sofri muito, por quê, né? Porque a minha aluna não aprendia com essas atividades. Às vezes ela até fazia, mas era uma coisa que se perdia. Por quê? Porque não tinha uma sequência. Era apenas uma atividade, né? E os professores, eles cobravam de mim, eu cobrava de mim, eu me cobrava muito, porque eu sentia, né, essa responsabilidade de ensinar ela. A aluna às vezes não estava nem aí, né? Eu sentia muita tristeza, eu sentia desânimo, eu sentia assim, eu pensava, meu Deus, como que vai ser o futuro? Imagina um ano todo com essa aluna que não quer essas atividades. É muito frustrante, a gente fica muito triste, né? E o que que eu fazia como professora? Eu pensava assim, eu vou conversar com a família. Eu vou conversar com a família da minha aluna para ver se eles cobram dela, puxa a orelha, né? E quando eu ia conversar com a família, eu percebia o quê? Que eles estavam mais perdidos, que eles estavam completamente perdidos, igual, mais do que eu. Eles não sabiam o que fazer. E eles me viam assim, eles me viam como uma professora que, tipo assim, você é professora, você sabe tudo, você vai ajudar a gente, você vai me ajudar. E não, gente, né? Estávamos todos no mesmo barco. E aí eu já percebia que o apoio da família não acontecia. E ainda, gente, muitas vezes o surdo, ele tá numa família que tem assim, todas as famílias têm problema, mas às vezes a família do surdo é muito problemática, muito problemática. E tá tudo bem, tá, gente? Com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, né? Respeito profundamente, cada um tem sua realidade. E isso que faz a gente crescer também, né? Esses desafios, essas dificuldades, né, Ju? Desafios, exatamente. Faz a gente crescer. Então, depois de falar com a família e perceber que não ia dar, né, que eu não ia ter o apoio, eu conversava com a pedagoga. Eu falava, eu explicava tudo para a pedagoga. Gente, ó, nós, professores, alfabetizadores de surdos, a gente tem que estar colado, né, colado com a pedagoga. A pedagoga é uma profissional dentro da escola que ajuda muito a gente, que ajuda muito, muito mesmo. Depois disso, gente, então, contextualizando isso tudo para vocês, eu quero chegar exatamente na pergunta: por que será que a minha aluna, né, minha aluna surda e os meus alunos surdos, eles não queriam fazer essas atividades? Será por quê? O que vocês acham? Suba o coraçãozinho aí. O que vocês me respondem? Por que será que ela não queria fazer as atividades? Pergunta, né? Por quê? Né? Vamos lá. Então, primeira coisa é que essas atividades, as atividades que eu levava, elas não tinham nada a ver, gente, com a vida da minha aluna. Né? Como eu falei, às vezes o menino era um aluno homem que amava futebol, vivia na roça, tal. Eu levava um tema assim que não tinha nada a ver. Ou vamos pensar aí, às vezes um aluno de uma cidade grande, né? Uma cidade grande. E aí você tá lá ensinando uma frase que a vaca dá leite, né? A vaca dá leite. E aí esse menino, ele mora na cidade, no pensamento dele, na criança ali, não é a vaca que dá leite. O leite é da caixinha. Tá, gente? Isso acontece, hein? Isso acontece. Então, as atividades que eu dava não tinha nada a ver com a realidade de vida dos meus alunos. Nada. E eram atividades da internet, do livro, né? Eu achava bonitinha a atividade e pegava para esse aluno. Ei, Adriana! Além disso, gente, as atividades, elas eram muito infantilizadas. Por quê? Porque geralmente a alfabetização, né, a alfabetização de ouvinte, acontece ali quando criança, né? Desde lá na educação infantil, nós como professores, a gente já começa a ensinar, já começa a alfabetizar. E aí essa criança vai aprendendo, né? Lá na infância. Por isso que as coisas são tão infantilizadas. Tem musiquinha de criança, né? Tem as parlendas, frases, tudo muito good-good. Mas para um aluno surdo, adolescente, adulto e muitas vezes até de idade, que já aconteceu de eu ensinar, né, pessoas surdas de idade, aquilo ali não conecta, é muito bobinho, né? Tipo assim, ai, que bobagem, que bobo, né? E aí, gente, Eiladian, que bom ter você aqui, ó. Estamos falando por que será que seu aluno surdo não quer fazer as atividades. Então, já tô explicando aqui. Então, atividades também coloridinhas, com florzinha, coraçãozinho, depende de como, gente, não conecta. O seu aluno não vai querer fazer. E aproveitando, ó, Edileia, que legal que você tá aqui. E às vezes, gente, as mães em casa também passam essa dificuldade. O professor manda uma atividade que não dá para o aluno fazer. O aluno surdo não consegue fazer. E o papai e a mamãe não conseguem ajudar esse aluno surdo. Esse filho surdo, né, no caso. Continuando, as atividades que eu dava para minha aluna, elas não tinham uma sequência, né? Igual, por exemplo... hoje, por exemplo, eu dava uma atividade de animais. Aí amanhã eu dava uma atividade de frutas. Aí depois, na quinta, eu dava uma atividade sobre esportes.
Tipo assim, tudo aleatório, gente, tudo uma atividade diferente da outra. Então isso atrapalhava também, né? Não tinha uma sequência didática, não tinha. Outra coisa também, né? As atividades eram atividades de ouvinte, não era atividade de surdo. Então já vai percebendo aí, já percebe aí, por que será que seu aluno não está fazendo atividade? Pensa aí, perceba, algum desses critérios aqui deve estar acontecendo. Ou a atividade é infantilizada, ou a atividade não tem nada a ver com a vida do seu aluno, ou a atividade que você está dando é tudo aleatória, né? Cada dia é diferente uma da outra, não tem uma sequência didática, né? Não tem uma sequência. E ainda tem também, talvez, são atividades de ouvinte. Né? O surdo, ele não foca nessa questão do som, gente. Não tem essa questão do som, né? Esses aspectos fonológicos do som não conecta com o surdo, não conecta. Além disso, né, dessa situação do som, vamos pegar, por exemplo, quando a gente está alfabetizando ouvinte. A gente pega ali, eu quero colocar frases para valorizar a questão do lá, lê, li, lolu, um exemplo, né? Agora a gente não usa mais aquelas cartilhas de lá, lé, li, lolu, né? Aí a gente trabalha a frase, Lala gosta de bala de banana. Um exemplo, né? Eu trabalhei tanto lá como o ba, né? No bala e banana. Isso não conecta com o surdo, gente, porque ele não ouve. O máximo que vai acontecer, a gente vai falar assim, a Lala, ela gosta de bala de banana. Não tem nada a ver a questão do som. Não rola. Isso é para ouvinte, certo? E mesmo com isso, talvez o seu aluno, ele também não tá fazendo as atividades, por quê? Porque ele não gosta do português. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente, os surdos, eles tendem a não gostar do português. Mas por quê? Porque esses métodos de ensino do português são muito ruins, são métodos de ouvinte. E aí gera um trauma, o seu surdo tem um trauma danado do português, que você não pode botar uma frase, um texto que ele já fala que não quer. E difícil, português é difícil. Né? Isso acontece muito. Italine, seja bem-vinda! Que legal você aqui na live. E aí, gente, além dessa resistência ao português, talvez o seu aluno surdo, ele não tá aprendendo, não tá fazendo as atividades também, porque você, né, não ensina ele por meio da Libras. Talvez você tá deixando de lado, ou talvez você, professora, não sabe Libras. Então, o que eu falo para os meus alunos no curso de alfabetização de surdos, eu insisto, não adianta, para você ensinar português, você precisa saber Libras. Né? A Libras é a L1, é a primeira língua do surdo. Por meio da Libras que a gente vai ensinando, vai explicando o português, ele vai praticando até ele aprender, até ele ser letrado, até ele ser alfabetizado. Mas se você não sabe Libras, tem uma barreira imensa aí entre vocês. Porque se você não sabe Libras, como que acontece a comunicação? Adorando as dicas, que bom, Thaline, gratidão. E aí, Silvana... Marília, que bom que você tá aqui, Marília. Cris, gratidão. E aí, gente, é o seguinte, se você não sabe Libras, o negócio ferrou, tá? Muito difícil, que é por meio da Libras que a gente ensina o português. Dificilmente, gente, eu nunca vi, né? Muito difícil acontecer de um surdo aprender a ler português aí sem saber Libras. Só se ele for oralizado, né? Talvez ele perdeu a audição, ele já ouvia, né? Era criança, teve contato mesmo com o português falado, né? Ouviu o português, certo? E também tem um outro fator que faz com que o seu aluno não faça atividade. Que é o seguinte, talvez, antes de você, professora, trabalhar com ele tinha outra professora, e essa professora dava resposta para ele para tudo. Igual coisa que eu já fiz, né? Infelizmente. Ai, que vergonha, eu já fiz isso, gente. Então, esse surdo, ele foi mal acostumado, ele tem tipo um vício em resposta. Você tá lá, tem a atividade, aí ele vai falar, não quero, qual a resposta? Tem surdo, eu já trabalhei com surdo, que eu sentava, o professor vinha, dava a atividade, aí ele falava assim, qual a resposta? Qual a resposta? Aí eu falei assim, não sei, você que vai responder. Eu sou malvadinha, tá, gente? A prof aqui é malvadinha. Eu falava, não sei, você que vai ter que responder. Aí, não sei, me dá a resposta. Ou então, quando era atividade do livro, ele já abria e falava assim, qual a resposta? Marca a resposta. Marca a resposta. Aí eu falava assim, não, vou marcar a resposta não, você que vai procurar a resposta. Mas por quê, gente? Porque muitas vezes, né, diante do desafio, diante da dificuldade ali, de não saber o que fazer, o professor, que não sabe talvez ensinar aí o português, não sabe ensinar Libras, ele vai dar a resposta. E esse aluno surdo, ele vai ter notão, gente, ele passa e ele termina o ensino médio sem saber.
Ele termina o ensino médio sem saber o português. Isso é muito triste, gente. Eu tô dando aqui, né? Nós estamos na semana de aquecimento, né? Para a semana de alfabetização de surdos. Semana de alfabetização de surdos vai acontecer na semana que vem, né? Entre os dias 19, mentira, termina no dia 19, entre os dias 16, né? Começa domingo até o dia 19. E eu vou dar aulas para vocês gratuitas de como ensinar português para surdo. Como ensinar, gente, português e alfabetizar aí seu aluno surdo. Liliane, seja bem-vinda. Aline, Vânia, Adriene, que bom ter vocês aqui. Gratidão. Então, ó, só resumindo, né? Falamos aqui hoje na live sobre por que o aluno surdo, ele não aprende, né? Ele não tá fazendo as suas atividades. E aí eu contei pra vocês, né, sobre a minha experiência de quando eu comecei a trabalhar em sala de aula. Contei também pra vocês que a minha aluna, né, às vezes a gente brigava, eu ficava nervosa, eu queria brigar com ela pra obrigar ela a fazer atividade, ela não queria fazer atividade, ela virava pra mim, não tava nem aí, eu ficava triste, eu ficava nervosa, eu ficava frustrada. Foi onde eu comecei a pesquisar, a estudar muito, né, a fazer cursos aí. Eu já fiz curso até com a Ronice, gente, com a Ronice Mulher de Quadros, que é uma pesquisadora incrível, buscando, né, pela ansiedade mesmo de aprender, de ter conhecimento. E aí, né, o resultado, minha aluna não gostava mesmo das atividades, eu que tive que fazer as mudanças, né, porque ela detestava tudo que eu ensinava a ela, e aí eu tô te respondendo a pergunta, e a gente falou aqui, né, por que será que esse aluno não faz sua atividade? Primeira coisa, a atividade, ela não tem nada a ver com a realidade de vida do seu aluno. Segunda coisa, às vezes a atividade é infantilizada. Também não tem nada a ver ali, já é adulto, já é adolescente, talvez é uma criança que não conecta aquela atividade, né? Muitas vezes essa atividade não tem uma sequência. Você ensina hoje alfabeto de ouvinte, amanhã você ensina animais, outro dia você faz frases com sinais de comida, não tem contexto, tá tudo bagunçado. Isso interfere também. Não tem uma sequência didática, né? E além disso, você tá ensinando o seu aluno surdo como ouvinte, né? Com o método de ouvinte. E aí eu dei até o exemplo aqui da frase, né? Imagina você fazer a frase: Lala gosta de bala de banana. Porque você quer ensinar o lá e o ba para esse aluno. Não vai funcionar, gente, porque o surdo, ele não se conecta com o som. Isso é para ouvinte. O máximo que vai acontecer é a Lala gosta de bala de banana, só isso. Ele não vai se conectar com o som, porque ele não ouve, certo? Então, diferente. Método de ouvinte tem que ser diferente de método de ensino para surdo. E ainda falei que existe sim, né? Ele acha o português difícil, né? Muitas vezes esse aluno, ele tem mau costume, né? Ele é viciado em respostas, porque o professor que trabalhou anteriormente dava a resposta para ele. E também, né? Você talvez não domina Libras. E aí eu já falo para você que no meu método, né? Para você ter resultados mesmo, você precisa saber Libras para ensinar o português, né? As duas línguas são extremamente conectadas, certo? Eu já quero deixar aqui minha profunda gratidão para você que tá aqui nessa live ao vivo, para você que tá assistindo o replay. Deixar o convite para você, se você quiser participar da semana da alfabetização de surdos, é só clicar no link da minha bio. Que negócio é esse de bio, prof? Tem a minha fotinho e embaixo tem um textinho lá, eu tô explicando que eu ensino passo a passo, e tem o link. Você entra pro grupo VIP, né? O grupo tá lá. E na semana que vem nós vamos ter aulas, 3 super aulas de alfabetização de surdos de graça, gente. Gratuita, certo? E quem participar das 3 aulas, eu vou estar dando certificado, tá? Vai ter certificação. Mas tem que fazer as atividades, tá? Cris, que bom, eu quero, entra lá. Aí vocês entram, gente, no grupo e ficam lá aguardando que só semana que vem que a gente vai movimentar ele. E aí nós temos também, hoje, segunda-feira, começando uma série de lives. Vamos até sábado, sempre nesse horário, 14. Se você não conseguir assistir, eu espero de coração que Deus ajude, que eu salve aí o replay pra você assistir, certo? Depois eu tiro do ar, tá, gente? Depois eu vou tirar do ar. Selma, que legal que você tá aqui, Selma. Que legal. A Selma, gente, ela já é minha aluna do curso de alfabetização de surdos, né, Selma? Ela já é minha aluna, já tem um método e já tá entrando em ação, conseguiu um emprego. Maravilha, que legal. Thaís, que legal. Gente, ó, o seguinte, então amanhã, né, só falar aí pra vocês, amanhã, qual vai ser o tema da live? Né? Amanhã eu quero falar com
As mães de surdos, você que tem na família aí surdos, né? Claro que os professores também estão incluídos, sim, né? Então amanhã eu vou falar assim, e agora? Eu tenho um filho surdo, e agora? Tenho um filho surdo, e agora? O que eu faço? Como que eu cobro a escola? O que eu devo aprender? Devo aprender Libras? Será que eu devo aprender Libras para ajudar meu filho? Será que eu consigo ensinar português pro meu filho, né? Como se ele fosse meu aluno? Respondo isso para vocês amanhã, tá? Um abraço, tomando o curso, que legal, trabalhando já, uhul, é assim, gente, né? É uma coisa muito exclusiva ter um curso de alfabetização de surdos. Vânia colocou, tem uma sobrinha surda. Ô, Vânia, que legal, ó, você vai amar, então, a live de amanhã. Então, eu espero vocês, gente, amanhã. Um abraço muito apertado, gratidão, né? E amanhã a gente se encontra, né, Edileia? Beijão.